Oi, galera, tudo bom? Estamos de volta com mais uma revisão Enem. Eu gostaria muito que você deixasse seu like, deixasse seu comentário no final da aula. E se você tiver qualquer amigo, colega, conhecido que esteja fazendo o Enem ou que vá fazer o Enem, divulga para ele esse material. É bem legal, a gente no final de todo o projeto vai ter desenvolvido, a resolução de mais de 200 questões de química do Enem. No final desse projeto, a gente vai ter aí bastante conteúdo. Então, quer dar uma força para o teu colega? Divulga para ele. Vamos lá. Hoje a nossa aula vai falar um pouquinho sobre destilação fracionada de gases, vai falar um pouquinho sobre alotropia, tá bom? Então, primeira coisa, destilação fracionada de gases. Normalmente na escola, quando a gente aprende separação de gases, o mais comum é a gente aprender a liquefação fracionada, não a destilação fracionada. A liquefação fracionada ela é feita quando você pega os gases misturados, abaixa a temperatura dele, aumentando a pressão, e eles aos poucos vão passando para o estado líquido e aí vão se separando. Então passa um, depois passa o outro, depois passa o outro. O problema é que controlar isso na vida real não é tão simples assim não, tá? Então na teoria funciona bem, mas na prática é uma droga. E aí o que a gente pode fazer? A gente pode fazer um processo que na prática acaba sendo mais fácil. Então ele diz aqui que vai usar uma coluna de fracionamento. Essa é a grande dica, ó. Coluna de fracionamento. Então vai ser alguma coisa fracionada. Lá nas respostas a gente vai procurar alguma coisa que fala de fracionamento. E aí eu tenho uma mistura de oxigênio, nitrogênio e argônio que ele vai ser comprimido. Então ele vai baixar a temperatura, vai aumentar a pressão e vai fazer isso de forma assim, abundante. Ele vai baixar muito a temperatura, ele vai aumentar muito a pressão. E no final das contas, o que a gente vai ter são todos esses gases na forma líquida. E o nome já está dizendo, liquefaz. Ele passa por um processo chamado liquefação. É um processo forçado. Isso não acontece de forma natural, tá? Depois, com o tempo, ele vai expandindo, ele vai liberando a pressão. E aos poucos, cada um deles vai voltando para o estado gasoso. Então, eles são recolhidos separadamente, beleza? Então, cada um deles vai saindo um a um, tá? Então, primeiro a gente joga todo mundo para o estado líquido e depois ele vai voltar para o estado gasoso um a um. E isso vai ser a nossa separação de gases. Então, tá aqui a coluna de fracionamento que faz isso. Então, você vê que o ar entra líquido a 200 graus negativos. Então, tá todo mundo numa pressão alta. E aí, a gente vai observar que ele vai saindo aos poucos. Então, eu tenho aqui menos 183, menos 186, menos 196. Quem sai primeiro, Fê? Quem é que vai sair primeiro? Lembra que a temperatura está negativa. Então, o que ele vai fazer é um aumento de temperatura. Então, quando ele aumentar a temperatura, que ele chegar a menos 193, o nitrogênio é o primeiro a sair. Quando ele chegar a menos 186, o argônio sai e aí o oxigênio já ficaria, então, devidamente separado, tá? Todos esses gases, eles estão, como eu falei, numa pressão aumentada e essa forma de passar esses gases para o estado líquido, a gente chama de liquefação. Isso é forçado, isso não é natural. Agora, quando ele volta, o retorno dele ao estado natural, isso acontece só com alívio de pressão. E eu posso até mexer na temperatura, mas basicamente aliviando a pressão, isso já resolveria o problema. Mas aí ele faz um misto lá de pressão e temperatura, e aí esses gases vão voltando. Então, primeiro saía o nitrogênio, segundo saía o argônio, terceira saía o oxigênio, beleza? E isso vai acontecer muito mais fácil, porque ele quer voltar para o estado natural dele. Então, tá aqui as temperaturas de ebulição, ok? Então, qual dessas opções seriam adequadas? Lembra, ele fala de temperatura de ebulição, o texto ele vai falar dessa mudança, vaporização e tudo, liquefação, e ele fala de uma estrutura que seja um destilador fracionado, Então, ele vai se basear na temperatura de ebulição, tá? Como eu mostrei no desenhozinho para vocês, um é menos 196, outro é menos 186, isso é baseado nos pontos de ebulição, ok? Bom, outra questão também interessante é sobre a alotropia. Alotropia, o que é alotropia, Fê? Alotropia,
quando eu tenho 2, 3, 4 substâncias simples formadas por um único elemento químico, mas essas substâncias simples são completamente diferentes umas das outras, ok? Então, aqui ele vai dar umas dicas interessantes no texto e só pelas dicas a gente já vai cortar algumas coisas para chegar na resposta mais fácil. Então, ele diz que o grafite, que é uma das variedades alotrópicas do carbono, é macio. Se ele é macio, ele não pode ser usado como ferramenta para riscar, nem cortar, nem broca, né? Porque broca é duro, ferramenta que risca e corta tem que ser duro. Então, quando ele fala que ele é macio, isso tudo já foi. Olha só, eu já achei minha resposta, porque cada uma delas tem uma coisa que só por isso, só por ele dizer que é macio, eu já consigo chegar na resposta. Vamos ver as outras coisas. Escorregadio. Escorregadio significa que ele pode ser usado como lubrificante. Ele é muito usado, né, em óleos lubrificantes ou então como chaveiro. O pessoal, quando está com a chave meio dura, às vezes a chave não está rodando direito, aí o chaveiro vai lá, põe pozinho de grafite e aí vira para lá, vira para cá. A chave então passa a girar melhor, com mais facilidade. Isso dá para fazer em zíper também. Se o zíper estiver agarrando, passa um pouquinho de grafite, do lápis mesmo, passa um pouquinho de grafite, que você vai ver que você vai conseguir fazer ele subir e descer com muito mais facilidade. Isso é bom para mala, por exemplo, às vezes a mala está com o zíper agarrando, uma bolsa, né? Então passa um pouquinho de grafite, passa para lá, passa para cá, passa de novo, até que você vai ver que ele vai começar a escorregar com mais facilidade. Bom, apresenta brilho e condutividade elétrica. Isso está ligado diretamente à movimentação eletrônica, tá? Todos os derivados de grafite, menos o diamante, têm uma movimentação eletrônica que faz com que eles sejam bons condutores. Isso é uma coisa até anormal, porque carbono é um ametal e ametais tendem a ser maus condutores. Metais são bons condutores, ametais são péssimos condutores. Mas o carbono, não na forma diamante, tá? Na forma fulereno, na forma grafite, na forma nanotubo, na forma grafeno, que são outras variedades alotrópicas, esses sim dá direitinho. Eles são bons condutores. E aí, como bons condutores também, eles podem ser trabalhados como cátodos ou catodos, né? Dependendo do estado que você esteja me vendo agora. Se for no Rio de Janeiro, as pessoas costumam falar catodo e anodo, né? Em outros estados do Brasil, a gente fala em cátodo e ânodo. Isso é uma questão cultural, nada demais, beleza? Então tá aqui, ó, para vocês verem, né, ele na forma de um catodo ou cátodo, né? Tá aqui, ó, o grafite. É o grafite aqui, ó, no meio da pilha, tá vendo? Esse aqui é o nosso catodo ou cátodo de grafite, tá? Ele vai ser um condutor de eletricidade. E aqui, como eu falei com vocês, é um pozinho de grafite utilizado por alguns chaveiros para melhorar a abertura, né, de uma porta. A chave às vezes está agarrando. Então, beleza, galera. Aqui são vários alótropos do carbono, várias formas que o carbono aparece na natureza, né? O diamante, detalhe, nem todo diamante é pedra preciosa, tá? Tem muito diamante aí que é utilizado, por exemplo, por cortadores de vidro, né? Pessoas que trabalham com vidro, ele é muito duro e ele consegue fazer pequenos cortes, né? Pequenas marcas no vidro que facilitam o corte. Antigamente, não sei se você já viu uma vitrola para trocar aqueles discos pretos, lembra aquele bolachão? Pois é, as melhores agulhas eram agulhas de diamante, tá? Então nem sempre diamante é joia, tá? Ele tem que ter umas características para se transformar em joia. A maioria dos diamantes, na verdade, ele tem pouco valor econômico. Aqui a gente tem a grafita ou grafite, tá? Isso vai depender também de alguns lugares, vão chamar de grafita, outras vão chamar de grafite, tanto faz. Ele tem essas camadinhas, ó. Ele é feito de camadinhas. À medida que você vai escrevendo, essas camadinhas vão se soltando, elas vão ficando no papel. E isso faz com que você consiga escrever. Tem alguns grafites que essas camadinhas estão mais grudadinhas, aí são grafites mais duros, e alguns grafites que essas camadinhas estão mais soltas, são grafites mais macios. Se você já viu alguém desenhar, já viu que a pessoa tem vários tipos de lápis com grafites mais macios e mais duros, tá? Aqui a gente tem o fulereno, que é essa estrutura escurinha aqui,
parece uma bolinha. O pessoal está estudando ainda, né, o que fazer com esse fullereno, mas ele tem aí grandes possibilidades de aplicação em nanotecnologia. O grafeno, esse é a grande estrela dos alótropos do carbono. Hoje o grafeno é, sem dúvida nenhuma, a estrela da nanotecnologia. Ele é um material fino, flexível, ele, quando feito em lâmina, ele fica transparente. É o primeiro material em 2 dimensões, ele tem espessura de um átomo e é de uma resistência enorme, bom condutor, excelente condutor de eletricidade. Nossa, esse cara tem, assim, é uma grande promessa na nanotecnologia, já tem muita coisa, muita gente estudando o grafeno, né? Ele tem aí possibilidade de fazer celulares flexíveis, olha que loucura, já pensou? Você tem um celular que dobra? Pois é, existe a possibilidade, porque o pessoal está estudando isso para usar o grafeno, olha que legal. Os nanotubos já são utilizados em fibra ótica, tá? É esse tubinho que na verdade é uma folha de grafeno que foi enrolada. Então você imagina a folha de grafeno que ela foi enrolada, ela vira um nanotubo, muito usada, tá, para transmissão de dados, ok? E aqui um ciclo feito de carbono que também vai ser usado em nanotecnologia. Esse aqui é bem novinho, tá? Esse aqui é bem novinho. Peguei até uma imagem, né, que é de uma universidade, tá bom, galera? Mas quais são os que você realmente precisa conhecer? Aqueles que você não pode deixar de saber. É o diamante, o grafite ou grafita e o grafeno. Esses 3 você tem que conhecer bem, tá bom? Bom, esse agora vai falar um pouquinho de ciclo da água, mudança de estado. Ele vai falar que o ciclo da água é fundamental para a vida, óbvio, né? Água evapora, água volta. Hoje, inclusive, eu tô gravando, tá chovendo pra caramba, tem um dia de frio no Rio de Janeiro, que milagre! E aí a água vai sofrer várias mudanças de fase, né? Várias mudanças. Ela vai para o estado sólido, vai para o gasoso, vai para o líquido, né? Isso acontece de acordo com as mudanças climáticas. Aqui no Rio, infelizmente, a gente nunca viu neve, pelo visto nem vai ver, mas em vários estados, né? Hoje, por exemplo, apareceu um monte de estado que estava nevando, né? Por incrível que pareça, aqui no Brasil tem neve, não é muito comum, mas tem. Mas na Europa, né, nos Estados Unidos, Canadá, você tem aí grandes quantidades de neve que podem acontecer por mudanças de fase. E aí, dependendo dessa mudança de fase, eu posso ter maior ou menor quantidade de umidade no ambiente. Só para você saber, tá? Umidade, né? Quando você diz que o ambiente está úmido, não é cheio de vapor d'água, não, tá? É cheio de micro gotas de água no estado líquido, tá? Umidade do ar. Claro, Fê, para eu ter micro gotas de água no estado líquido é porque essa água passou para o estado gasoso e condensou. Ok, isso é verdade. Quanto mais água evaporar, mais água no estado gasoso eu vou ter, maior a chance dela condensar e formar as micro gotas de água. Mas se ele falar em umidade, é isso, tá bom? E aí, essa umidade do ambiente vai absorver calor do sol, presta atenção. Ele está falando que a água úmida absorve calor do sol. Se ela absorve calor do sol, o que vai acontecer com ela? Mudar de estado. Aí ela fala, quando absorver o calor suficiente, essas moléculas líquidas, elas começam a subir para a atmosfera. E aí ele pergunta que mudança de estado é essa. Então aqui a gente vê um ciclo da água como um todo. Então vamos começar aqui pela chuva. Não vou começar pelo 1 não, porque senão vai ficar muito óbvio. Então imagina que eu tenho uma nuvem de chuva, né? A nuvem, essa nuvem aqui, ela é na verdade água líquida, tá? Água que evaporou, condensou e formou as tais microgotinhas de água que eu falei com vocês. Se essas microgotinhas de água não ficarem tão micro assim, se elas ficarem um pouco maiores, aí vai chover. Se por acaso a temperatura na hora que for chover estiver muito baixa, pode gerar a neve e o granizo, com Z, hein? Não é granito não, granito é pedra, granizo, ok? Então essas microgotinhas de água, se tiver uma temperatura abaixo de 0, né, se tiver muita água e temperaturas negativas, é possível que caia neve. E aí essa água ela é absorvida pelo solo, infiltra no solo, forma rios subterrâneos ou até rios, né, que a gente pode ver, né, sobre a terra,
e isso vai parar em oceanos, lagos, mares, e aí, de novo, passa pelo processo de evaporação. No meio dessa história toda, você vê que aqui já é um ciclo, eu tenho a transpiração de animais e plantas, tá? Essa transpiração, ela também, especialmente das plantas, né, em maior quantidade das plantas, ela acaba também promovendo esse aumento da quantidade de água, ok? E aí, de todos esses processos que a gente falou, qual deles a água tem que absorver calor e ela vai para a atmosfera? Evaporação. Então, essa é a nossa resposta, beleza? Questãozinha fácil, TRI vai jogar tua nota lá para cima se você acertar ela. Bom, mais uma de tratamento de água, mas essa daqui, ela é de 98, eu mantive porque, na verdade, era mais para falar da sequência de tratamento de água, tá bom? Então, ele fala de um monte de trechos de um dia a dia de uma pessoa, e aí, na verdade, vocês vão ver que ele tem 3 trechos, mas a única coisa que serve pra gente dos 3 trechos é esse, apenas banho matinal. Só isso. Todo o resto do texto, isso está evitando de acontecer. Nos Enems mais modernos, eu deixei essa de propósito. Os Enems mais novos, os textos eles estão um pouco menores e basicamente todo ele tem alguma informação relevante. Esse aqui, como a gente vê, é um texto um pouco mais antigo. Ele só tem isso que me interessa, banho matinal, e aí ele vai falar que a água vai ser tratada. Acabou, não tem mais nada que me interesse, nada no trecho 2, nada no trecho 3, nada disso me interessa, porque vocês vão ver que ele fala aqui, ó, do trecho 1. Então, trecho 1 a gente viu, o que interessa lá? A gente marcou, né? Água do banho, tratado. Bom, tratamento de água. Como é que eu faço o tratamento de água? A gente viu o tratamento de água, né? A gente viu que o tratamento de água vai passar por uma peneira, cloração, floculação, filtração, pós-cloração e canalizada para o rio? Não, depois do tratamento, ela é canalizada para a população, né, galera? Depois que a água é tratada, ela é canalizada de volta para a gente poder utilizar. Ela passa por uma cloração e destilação. Destilação? Nem pensar, destilação precisa de aquecimento. Depois da água tem que condensar, muita energia, não mesmo. Água é fervida? Tratamento de água para a população, a água não é fervida. Passa por uma decantação, filtração, cloração, em alguns casos, fluoretação, retomando aos consumidores? Essa que está mais interessante por enquanto. Não pode ser tratada? Pode ser tratada sim. Portanto, a gente fica com a letra D, beleza? Então, mais uma vez a gente fica por aqui. Se você gostou da aula, deixa um comentário. Se você quiser, ativa o sininho da notificação, se inscreve no canal e você vai sempre receber notificação de novos vídeos, ok? Beijo, fui!